Uma espécie química classificada como nucleófilo é aquela que tem interesse ou procura, digamos assim, por algo que seja positivo. Núcleo se refere à positividade. Um nucleófilo é sempre uma base, pois uma base ela possui um par, pelo menos, de elétrons livres, os chamados elétrons isolados. Isolados porque não são aqueles compartilhados em ligações covalentes, e este par de elétron isolado pode fazer o ataque a um átomo que esteja deficiente em elétrons. Então, a base utiliza este par de elétrons a fim de estabelecer com um outro átomo uma ligação covalente. Então, este elétron permanece com a base, este outro é emprestado para a espécie química deficiente em elétrons, e deste modo é estabelecida uma ligação covalente entre esses dois átomos. Vamos analisar agora a estrutura do anidrido acético, mais especificamente as relações que acontecem com este carbono e os dois oxigênios aos quais ele está ligado. É sabido que o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o carbono. Sendo assim, esses elétrons compartilhados estão muito mais próximos do átomo de oxigênio do que do próprio carbono. Tanto esses elétrons que ele compartilha com o carbono superior, como esses outros elétrons que ele compartilha com este oxigênio da esquerda. Sendo assim, é estabelecida sobre este carbono uma carga parcial positiva, que está indicando que este carbono possui um déficit de elétrons. Elétrons estes que estão muito mais próximos deste oxigênio e deste outro oxigênio. Em relação à hidroxilamina, porque ela pode ser considerada uma base? Perceba que tanto o oxigênio quanto o nitrogênio possuem pares de elétrons isolados. Elétrons estes que não participam de ligação covalente com nenhum outro átomo. Estes pares de elétrons livres, por exemplo, este par aqui, ele procura por uma região positiva. Região positiva encontrada neste carbono do anidrido acético. Então, este par, nós dizemos que ataca o carbono a fim de estabelecer com ele uma ligação covalente. Eu vou desenhar agora só esse trecho da molécula, a fim de chamar a tua atenção para o seguinte. Quando este oxigênio, com seu par de elétrons, ataca este carbono a fim de estabelecer entre eles uma ligação covalente, esta ligação entre este carbono e o oxigênio precisa ser rompida. Por que precisa ser rompida? Pois o carbono não pode fazer 5 ligações, ou seja, 2 com oxigênio, uma com este carbono, uma com outro oxigênio da esquerda e uma recém-formada com oxigênio da hidroxilamina. Sendo assim, esta ligação é rompida e este oxigênio toma para si o par eletrônico que compartilha com o carbono, assumindo então uma carga formal negativa. Este oxigênio, agora ávido por prótons, tomará para si o hidrogênio compartilhado pelo oxigênio que fez o ataque, originando deste modo os dois produtos aqui representados, CH3, C-O, O e este hidrogênio. Portanto, este segmento da molécula achurado em rosa está aqui representado. E agora, este segmento aqui unir-se-á com este outro, formando esta molécula. Vamos escrever. Este produto achurado em verde, o enunciado chama de produto A. E como o produto B é formado? O produto B é formado não pelo ataque do par de elétrons do oxigênio da hidroxilamina, e sim pelo ataque do par de elétrons pertencente ao nitrogênio.
Vimos então pelo exemplo anterior que este oxigênio tomará para si o par de elétrons, a fim de que o carbono permaneça fazendo as 4 ligações. Este oxigênio então tomará um próton que estava sendo compartilhado pelo nitrogênio, a fim de formar esta molécula aqui. Vamos desenhá-la. Este segmento do anidrido unir-se-á com este pedaço da molécula da hidroxilamina, formando este produto, esquematizando o produto B. Pronto, aí está. Examinem atentamente estas 5 moléculas. A única que não apresenta nenhum hidrogênio associado nem ao oxigênio e nem ao nitrogênio é a molécula 4. O oxigênio está associado ao metil, ao invés de um hidrogênio, e o nitrogênio, ao invés de estar associado a 2 hidrogênios, está associado a 2 grupos metilas. A molécula 4 pode ser considerada uma base, não só ela, como todas as 5, porque em todas estas moléculas existem pares de elétrons livres que podem atacar a região positiva de uma outra espécie química. Acontece que para um nucleófilo atacar um centro positivo, ele precisa ter um volume reduzido a fim de que ele possa atingir, neste caso específico, este átomo de carbono. Estes grupos metilas presentes na molécula 4 causam o chamado impedimento estérico. O oxigênio tem par de elétron livre? Tem, mas ele consegue ter acesso a este carbono? Não. Ele não consegue ter acesso, pois a molécula 4 ela é muito volumosa. Sendo assim, o rendimento de uma reação na qual participa este nucleófilo representado pela molécula 4 é muito pequeno. A alternativa correta é a alternativa D.